Olá, meu nome é Luísa Poção Maicons, eu sou doutoranda em História pela Universidade Federal do Paraná. O artigo que eu vou apresentar faz parte da minha pesquisa de doutorado e é intitulado Ser Mãe na Argentina, Análise Imagética de Duas Fotografias, presente no livro Madres e Hijas da fotógrafa argentina Adriana Lestido. Esse livro foi desenvolvido entre 1995 e 1999. E o objetivo desse artigo é entender se essas imagens são uma contraposição ao modus operandi de um fazer fotográfico embasado em uma lógica colonial. Para isso, parte dos ensaios da pesquisadora Ariela Zolay, publicados na revista Zoom, Desaprendendo Momentos Decisivos, em que a autora traça um olhar decolonial ao abordar a história da fotografia e as relações que se estabelecem no fazer fotográfico, a fim de discutir uma possível geração de memória e história decolonial criada por um discurso imagético que torna visível e invisível distintas camadas de tempo e questões inerentes àquela sociedade. Uma questão importante só para dar um paralelo sobre o livro, esse livro conta a história de mães e filhas e ele é, de certa maneira, uma consequência de outros trabalhos da Adriana que também abordam a questão da maternidade dentro da fotografia documental. Ela tem um livro chamado Mulheres Presas, que é anterior, em que ela fotografa mulheres presas e também mulheres presas que são mães. E um outro que se chama Madres Adolescentes, uma série, em que ela fotografa questões mães adolescentes que estão numa questão de vulnerabilidade social e vivem em um espaço oferecido pelo governo. E eu sinto que Madres e Hijas foi uma maneira de se aprofundar ainda mais no tema, nas relações, pensando em um contexto pós-ditatorial na Argentina, em que essa sombra da ausência dos desaparecidos está presente no livro e, para além disso, a ausência masculina. Que aí a gente tem um reflexo, para além da questão da própria violência estatal, desse terrorismo, do Estado terrorista, né, como é um tema abordado para se referir ao que aconteceu na Argentina e em outros países da América Latina que passaram por uma ditadura. A gente tem essa questão estrutural também, própria do patriarcado. E aí, para analisar isso, entender se essa fotografia gerada por ela seria legitimadora de um fazer fotográfico estabelecido pela lógica vigente, que é um fazer, né, uma fotografia extrativista, ou se ela produziria uma fotografia decolonial que propõe e gera novas camadas de discussão. E para isso, eu uso textos publicados, né, como eu disse, pela Ariela Zolay, e em que ela questiona essa ideia da fotografia como objetiva e neutra e como um aparato tecnológico criado, assim, vou colocar assim, de maneira inocente, vamos dizer assim, como a tecnologia só na sua função. A gente tem essa coisa maravilhosa que é poder tirar fotografias, mas né, a gente entra nesse tema tirar fotografias, e que como tudo que vai sendo criado em termos de tecnologia, isso também vai refletir o discurso em que isso está inserido. E então a Ariela traz isso sobre como a fotografia ela vai ser usada como uma legitimadora dos corpos que têm a tecnologia e o poder, que são homens brancos europeus. Então o que acontece é que, da mesma maneira como a gente sofreu essa invasão na América, dentro, né, de toda essa construção que é o capitalismo, a fotografia também foi usada de maneira extrativista e para legitimar isso. Então a gente tinha nas expedições fotográficas que catalogavam, por exemplo, os indígenas, né, como se fossem animais e coisas assim. Muito numa lógica colecionista também.
E aí, a primeira fotografia que eu analiso faz parte, porque o livro é dividido em histórias, né, de mães e filhas. É a fotografia que abre o livro, que integra a história da Violeta e da Eugênia. A Violeta, no caso, seria a filha, e a Eugênia a mãe. A Violeta não a imagem que abre o livro é uma criança nascendo, uma imagem preto e branco de uma criança nascendo, e que daria a entender que é a Violeta, mas não é. Mas é porque a Adriana foi acompanhando o crescimento dela, né? E aí nessa análise eu coloco aqui no corte do cordão umbilical temos o nascimento de várias narrativas. Violeta vivencia... Eu coloco como Violeta porque cria essa ideia narrativa, né? Então eu vou falar como Violeta, mas a gente sabe que foi um outro nascimento. Violeta vivencia a primeira desconexão com sua mãe e Eugênia um vínculo simbolizado pela separação. E Adriana escolhe contar a história de madres e irras pelo que seria aparentemente a linha temporal com o marcador inicial, o nascimento. É esta fotografia a primeira a aparecer na obra. Violeta está virada de barriga para baixo e segurada por apenas uma das mãos. As mãos e pés visíveis e borradas do corpo da recém-nascida sugerem movimento. Um corpo que quase se funde ao enrugado das roupas hospitalares e que navega náufrago à mercê de várias mãos, das visíveis que lhe estão próximas e que surge porrada no primeiro plano e das que não se veem. O preto e branco enfatiza a dramaticidade da cena, nos direciona a Violeta enquadrada no ponto óptico e geométrico da cena. A ausência da mãe e a ênfase na criança funciona como um círculo, a frase final presente no livro escrita por Pedro Salinas. Viver, desde o princípio, é separar-se. E aí, uma coisa que é interessante, né, que eu vou trazendo, que para além desse enquadramento da fotografia, a gente tem essa relação entre o ético e o estético, que convidam o espectador às reflexões da maternidade em si. Se temos as cenas que se dão em um plano íntimo, quase como se não tivesse uma câmera interferir nas ações, a materialização do campo privado surge no primeiro instante da escuta atenta, como conta a fotógrafa em entrevista. Aí eu vou ler um trechinho aqui só, que aqui a Adriana conta um pouco de como foi o fazer fotográfico dela. Começamos aos poucos. Nas primeiras vezes, eu que gravei as conversas, não tirei fotos, falamos sobre elas, sobre o vínculo. Eu as gravava, depois desgravava, porque o que você ouve é uma coisa e o que você lê é outra. Eu levava as gravações das conversas e era interessante para elas. E nas primeiras vezes tirava um retrato Polaroid, eu me aproximava pouco a pouco com a câmera e ao mesmo tempo elas viam meu olhar ali. Quando eu copiava as imagens e havia outras pessoas, eu sempre copiava para elas também, mas as cópias sempre vieram com um atraso, como uma coisa preliminar para começar. Eu fiz isso, o que também foi bom, porque eu não tinha mais nada, fui deixando para elas e elas viram na época como eu as via. Então, quando começamos a nos tornar mais confiantes e de alguma forma começaram a sentir que eu era necessária para elas, como se precisassem da minha presença. E eu passei muito tempo com elas, fiz viagens com todas elas, viagens que tinham a ver com suas vidas, mas que eu as encorajei a fazer porque era ótimo para mim. Nas viagens havia um compromisso muito maior delas e meu. Penso que é também uma questão de uma certa delicadeza, saber quando pegar a câmera e quando não pegar, para entrar nas relações e fotografar sem que a câmera seja invasiva. Então ela está o tempo todo pensando nessa questão de como tornar, né, porque a câmera como fala a Susan Sontag, ela é um objeto de poder. Então, como a gente pode minimizar isso e construir nessas relações fotográficas algo mais horizontal. E ela disse que foi um dos seus trabalhos mais difíceis, porque nesse trabalho justamente ela propôs, né, que as fotografadas sempre se vissem. E na escolha por um modo de fotografar preocupado com a produção de autoridade, temos uma prática que destoa a história da fotografia consolidada, engendrada na lógica extrativista. Tal forma de proceder se deu e ainda se dá, com fotógrafos indo a distintos territórios e captando rostos que não terão nome e serão ilustração dos fatos de interesse a serviços dos meios de produção. E aí a outra fotografia que eu analisei faz parte da história visual da Marta e da Naná. E nessa imagem a gente tem a Marta Dilton, que é a mãe da Naná, que seria a filha na história, ao lado da própria mãe. E ela é uma imagem assim que tem um caráter meio que policial, assim, meio que tem tipo a imagem das duas
e uma luz, meio que uma coisa feita no escuro, assim, uma luz que ilumina. E nessa história, na imagem, Martha Dilton, que é a mãe de Naná, é a criança ao lado da mãe. O sorriso de ambas destoa da obscuridade da fotografia de Adriana e gera estranhamento. Naná não conheceria a avó, que desapareceu quando Martha tinha 10 anos, durante a ditadura militar, deflagrada em 24 de março de 1976. Sinto essa cena como um quadro cujas demãos distintas vão formulando distintas cenas que mutuamente se habitam. Em uma delas temos a ausência dos desaparecidos borrifada em matizes de violência perpetuadas pelo chamado Estado terrorista. A população argentina vivencia até 1983, que foi o último ano da ditadura, um período caracterizado pela extrema violência, com a prática rotineira de tortura e com uma estimativa de mais de 30 mil mortos. O que alterou drasticamente o modo de vida dos argentinos, inclusive o da própria Adriana, que perdeu o seu companheiro em 1978, que era o militante Guillermino Willy Morali, que nunca mais apareceu. E aqui eu vou ler só um trechinho de uma pesquisadora argentina, Elizabeth Gelin, que diz: a memória contra o esquecimento ou contra o silêncio esconde o que em realidade é uma oposição entre distintas memórias rivais, cada uma delas com seus próprios esquecimentos. É, na verdade, memória contra memória. E aí aqui eu entro também, né, nessa questão que aparece no livro, que eu falei ali no começo, da ausência masculina. Porque essas fotografias, elas também trazem essa discussão acerca dessa exaustiva jornada que é ser mãe. Em contraponto ao modo como as mães argentinas são representadas culturalmente. Se, por exemplo, a gente tem a figura emblemática das Mães de Maio, que foram, né, essas mulheres que estiveram presentes aí na busca por seus filhos e que conseguiram muitas conquistas de direitos humanos e de valorização da memória, a gente, né, tem essa ideia dessas mulheres como exemplo máximo de ser mãe. Uma mãe que defende seus filhos. E aqui a gente tem uma contraposição à ideia do que, nessas fotografias e em outras, do que é essa construção essencialista do que é ser maternidade, do que é ser mãe, e esse questionamento sobre será mesmo que existe um exemplo máximo do que é ser mãe, será mesmo que essa função caberia só às mulheres. E aí, nesse sentido, eu interpreto que as fotografias da Adriana não são essencializadas e propõem uma criação imagética que nomeia as fotografadas, contextualiza e problematiza o cenário em que estão inseridas, contribuem com uma fotografia questionadora dos discursos validados e das práticas coloniais. No seu ensaio, né, nos seus ensaios, Ariela afirma que uma das características mais importantes do fazer fotográfico é a oportunidade que a câmera cria para pessoas coincidirem no mesmo espaço e tempo e assim participarem da criação de algo comum. Que é algo que não é vigente no discurso legitimado da fotografia, né? E eu concluo que sim, as fotografias da Adriana são uma prática decolonial, porque elas subvertem esse direito legítimo de um processo fotográfico, elas subvertem e criam um processo fotográfico pautado no vínculo e na presença das fotografadas como pronome imagético. Elas sabem que elas estão ali e foi uma relação construída. E não apenas rostos que povoam imagens esteticamente belas. A Adriana Nishida encontra uma fotografia decolonial, uma fotografia alternativa às práticas imperialistas abordadas, assim como aborda a Ariela Zolay. Eu não acredito que seja a solução para uma narrativa hegemônica da história da fotografia. De certa maneira, a Adriana também é validada no discurso fotográfico. Ela pertence, por exemplo, foi integrante da agência VU, mas eu acho que já é um caminho para a discussão desse fazer fotográfico e também de questionar algo que é muito silenciado, que é essa questão, né, dessa maternidade essencializada.
E dessa maneira mostrar que as angústias e deslocamentos ocasionados pela maternidade são uma questão social e não individual. Muito obrigada, é isso.